Boa noite, meninas, tudo bem? Cadê aqui? Boa noite, Joelma, time, Leide, Adriana, Vanessa. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de corpo e movimento, né? Hoje a gente vai ver as dimensões do corpo, dimensões do movimento, né? Bom, hoje a gente vai investigar cada uma das dimensões do movimento, seja ela prazerosa, estética, expressiva, teórica e prática, e a prática, né? A gente vai ver a dimensão prazerosa do movimento, a dimensão expressiva do movimento, a dimensão estética do movimento, né? Então, a ideia hoje, inclusive, é investigar cada uma das dimensões do movimento de forma teórica e prática, né? Porque os alunos e os professores precisam experimentar essas diferentes dimensões do próprio corpo, né? Então, o que é uma dimensão prazerosa do movimento, né? É justamente quando você sente facilidade, você gosta de realizar aquele movimento. É quando o movimento, mesmo que você não saiba que vai dar aquele prazer, ele vai te mostrar também ele vai te mostrar também que é possível, mesmo não prevendo, você gostar daquilo que você irá fazer. E é algo que as crianças fazem muito, especialmente quando estão lá no ensino infantil, onde tudo é muito lúdico, onde tudo é muito... tudo tem alguma intencionalidade, né? Então, essa intencionalidade serve também exclusivamente para que as pessoas consigam as crianças consigam aprender. Nossa, me deu um branco agora, gente. Para que elas consigam aprender a interpretar os seus movimentos, quais são as suas possibilidades. Agora eu me lembrei. As suas possibilidades, entender sua motricidade, especialmente no que diz respeito ao uso do corpo, porque nós já vimos falar isso muito, o corpo fala, e fala mesmo. Tanto que na primeira aula a gente fala muito da questão da dança, que é a parte estética, né? Onde a gente consegue fazer algumas interpretações pelas quais consegue reproduzir um texto, né? Porque o texto, ele não é apenas verbal, né? O texto, ele pode ser também não verbal, né? E o corpo faz parte dessa que chamamos de não verbal, né? Através dos seus gestos, né? Lembra que eu até coloquei um vídeo lá do Se Ela Dança, Eu Danço e tudo mais? Então, é justamente transmitir uma emoção e tudo mais. Como é que aquilo acontece? Trabalhando, né? E esse trabalho acontece justamente no corpo, porque, esse trabalho acontece justamente no ensino infantil, porque é o objeto do nosso trabalho junto à criança, né? Ela vai aprender a entender como que ela vai segurar numa caneta para poder escrever, como que ela vai fazer para poder entender que ela precisa ter um certo equilíbrio, como ela fica na ponta dos pés, como ela faz um movimento com o braço aberto sem bater nas coisas, como que ela tem essa noção do espaço que ela ocupa e tudo mais, né? Então, a gente tem que começar primeiro a entender o que é jogo, o que de fato é brincadeira, né? A gente costuma dizer que o jogo, ele possui geralmente regras, né? As regras, elas ditam os jogos, né? E ele sempre tem algum tipo de intencionalidade, né? Ele tem um começo, meio e fim. Já a brincadeira, não. A brincadeira, ela é apenas pelo prazer, né? E nós realizamos os dois dentro da escola, né? Tanto o jogo quanto a brincadeira. A brincadeira vem de forma... O jogo é lúdico, mas a brincadeira é quando a criança vai ter o prazer de realizar os movimentos, prazer em fazer a estética do movimento, prazer em conhecer a dimensão do espaço na qual ocupa, né? Então, o que pode ser uma brincadeira? O pular corda, pular amarelinha, o brincar de elástico, porque tem regras, mas não tem um fim, né? Diferente do jogo. O jogo, geralmente, você possui algum tipo de fim, pelo qual você tem que atingir um determinado objetivo, né?
E é bom, porque através do jogo a criança se socializa bastante, né? Ela aprende as primeiras regras, ainda de modo muito lúdico, né? Já a brincadeira ela também se socializa, mas a diferença é que ela vai compreender muito mais o seu corpo. Então, os aprendizados motores significativos e muitas gargalhadas, eles estão sempre muito ligados às brincadeiras, né? Através de pesquisa pessoal em relação às próprias possibilidades corporais. Porque a criança, quando ela vai brincar, ela vai dizer: isso eu gosto de brincar, isso eu posso brincar, isso eu não quero brincar, isso eu não consigo brincar. Ou eu me canso rápido, ou eu não me canso. Então, isso vai através das possibilidades realizadas pelo corpo da criança, né? Então, no início do ano, o professor precisa planejar tudo isso, né? Tendo em vista quem é a sua turma, né? Vocês estão vendo aí em estágio quais são as possibilidades que eu posso utilizar, como é o planejamento, como é que é o plano de aula, como eu vou direcionar uma escola, uma aula e tudo mais, né? Então, o olhar do professor para as necessidades e interesses do seu aluno, né? É aí que a gente vai entender o que é essa avaliação diagnóstica através do olhar. Então, o professor tem que ter a sensibilidade de perceber e observar o seu aluno e dar voz a ele e escutá-lo, até para que a gente consiga fazer o nosso direcionamento de trabalhos sobre um aspecto um pouco mais voltado para quem ele é, para quem eles são, né? E aí você vai dialogando, apresentando a importância da proposta, né? Por que eu preciso brincar disso? Quais são as reais necessidades de aprender aquilo? E a gente precisa falar isso para a criança, porque ela precisa compreender por que ela está fazendo aquilo, né? Então, a gente vai acabando com isso, fazendo um envolvimento com afetividade, né? Mostrando para ela que nós somos crianças, não, eles são crianças que podem se sentir seguros com o nosso apoio, né? E isso se faz muito importante, porque a criança, ela ainda está desgarrando do seio familiar. E esse processo de desgarrar, ele é um tanto complicado, porque às vezes a criança, ela ainda se sente muito insegura em não estar com alguém que ela tem de referência como proteção. Então, ela precisa sentir essa necessidade, ela tem essa necessidade de eleger alguém, pessoas pelas quais ela consiga sentir bastante segurança com tudo que ela faz, né? E também para que ela possa receber os comandos de modo mais, como posso explicar, mais possível, né? mais real, com maior valor, vamos assim dizer, né? Então, com isso, nós, professores, precisamos organizar brincadeiras dirigidas e o brincar ao ar livre, até porque a gente precisa trabalhar com uma coisa que eu falei agora há pouco, que é a questão do espaço. A parte espacial é muito importante na hora de brincar, de fazer as possibilidades com o corpo, né? Então, a gente precisa procurar verificar a participação dos alunos, porque se faz muito necessário em relação a isso, apresentar os benefícios da prática proposta, né, para que ele consiga entender por que ele está fazendo aquilo e qual é a real necessidade de fazer aquilo, para que ele não simplesmente faça o reizinho mandou, né, que também é uma brincadeira, né? Então, a ideia não é ele fazer o reizinho mandou, mas ele compreender que ele precisa fazer aqueles movimentos para que ele consiga juntá-los com outros movimentos que ele vai aprender ao longo da vida, além de descobrir os seus gostos e interesses pessoais e incorporar nas próximas propostas, né? Então, tudo isso chamamos de dimensão prazerosa do movimento, que é a adesão a essa prática, sendo como voluntária, né? Então, o objetivo também é o deleite pessoal, ele gostar de fazer aquilo, pedir participação e tudo mais, né? Então, a gente tem que, nesse momento, para ter a dimensão prazerosa, a gente tem que evitar impor atividade, né? Porque impor atividade vai criar aquela relação autoritária, como eu falei, do risinho mandou, né? O risinho mandou é bem interessante, mas ele tem que ser lúdico, né? Não sempre o risinho mandou. Afinal de contas, vocês não serão rainhas da sala, vocês serão facilitadoras, que é diferente, né? Então, isso pode acabar gerando constrangimento ou até mesmo uma lesão. É por isso até que, por exemplo, pedagogia não tem o estágio remunerado, né? O correto é não ter o estágio remunerado, nós sabemos que tem,
mas o correto é não ter, justamente porque trabalha com a criança em movimento. E a criança em movimento, você pode ter um risco, sim, de lesão, né? Então, nisso, a dimensão prazerosa, a gente tem que ter algumas perguntas em mente, né? Que eu vou fazer para vocês, que está aqui no material, mas é bem interessante essas perguntas. Você já passou por alguma situação que precisasse ficar imóvel, tipo estátua, né? Vocês já ficaram? Eu já fiquei, né? E é um exercício muito interessante, porque o brincar de estátua envolve o corpo também, não o movimento, né? Mas envolve você ter o equilíbrio, porque nós precisamos estar em movimento e ficar parado é algo que as crianças não conseguem fazer. Então, imagina ficar estátua por bastante tempo, né? Então, você já passou por uma situação que precisasse ficar imóvel? Sem ser brincadeira, né? Lembra da sensação de andar de bicicleta, de escorregar, de balançar? Era prazerosa? Então, isso tudo vai trazer essas memórias afetivas que são muito boas para a gente. E isso traz a dimensão prazerosa do movimento. Por que na escola ainda ouvimos? Porque o aluno não para, né? Por que a gente escuta ainda isso na escola, né? O aluno tem que, de fato, parar. Como que é a nossa educação? Ela precisa ser nesse formato tão preso, tão retangular, né? Tão quadrada que é a sala de aula. Será que a criança ela precisa realmente ficar o tempo todo parada? Imagina 20 crianças de ensino infantil paradas em fileiras, né? Estamos ainda na ditadura militar, nesse formato militar, é algo para se pensar, né? Então, isso tudo, da criança fica parada, tem a concepção pautada na obediência, que é o aprendizado, da gente docilizar os corpos, né? Então, e o curioso é que todos nós, inclusive professores e as crianças, principalmente porque está descobrindo as suas possibilidades corporais, é um sujeito ativo. E o sujeito ativo se faz por conta da necessidade de se movimentar. Inclusive, eu diria até que, além da dor que mostra que a gente está vivo, o fato de a gente poder se movimentar nos fazemos sujeitos ativos, né? E o corpo, ele se movimenta mesmo quem tem algum tipo de paralisia, deficiência e tudo mais, ele movimenta o corpo, ele movimenta os olhos, né? Não é completamente imóvel, né? Então ele acaba conseguindo se expressar de diversas formas, seja com a boca, que também se movimenta, com os olhos, os próprios órgãos internos que também se movem. Então, imagina, a gente tem um equipamento que tem muitas movimentações, extremas movimentações. Imagina ficar parado, né? Deixar o nosso maior órgão, né, que é a pele parada, sem esticar, sem comprimir, é complicado, né? Então, com isso, a gente acaba construindo e reconstruindo hipóteses, né? Por que eu preciso fazer isso, né? Quais são as necessidades de fazer isso, né? Fiz isso por conta disso. É necessário? Deu um resultado, né? E a gente vai entendendo que as práticas lúdicas, elas vão pautar todo esse processo de educação das crianças, né? Dúvidas sobre a dimensão prazerosa do movimento? A Tiene falou que já fez um exercício de ficar toda parada, a Larissa também, né? Como vocês sabem, eu sou transplantado, né? E alguns exames, até mesmo na cirurgia, eu não sei, né? Porque eu não lembro, né? Na cirurgia eu já não lembro, mas alguns exames eu tenho que ficar muito tempo parado, né? Alguns exames que eu faço, por exemplo, volta e meia tem que fazer uma biópsia. E eu fico muito tempo parado. Tem horas que eu não posso nem respirar direito. E é horrível isso, porque eu por ser hiperativo, imagina, o meu corpo está em total ebulição, né? Então, tente ficar parada. Eu não sei se vocês já repararam, quando eu fico muito tempo parado, eu começo a perder o equilíbrio. É por isso que eu fico falando com vocês assim, ó, e as pessoas têm a ideia que eu estou impaciente, mas eu não estou impaciente, é apenas meu corpo que precisa se movimentar de algum jeito, né? Então, quando vocês me virem a partir do semestre que vem pessoalmente, e vocês vão ver que eu vou estar conversando com vocês, às vezes eu vou estar me movimentando assim, com as pernas, né?
E, na verdade, isso acontece por conta da minha necessidade de se movimentar. Então, imagina o que é fazer um exame parado. É horrível, é muito ruim. Bom, a dimensão expressiva do movimento. Como nós já falamos, e falamos isso inclusive na aula passada, o corpo ele fala, né? Ele produz textos, né? Inclusive no vídeo que eu postei lá do Se Ela Dança, Eu Danço, ele mostra exatamente como o corpo se expressa, né? E isso é um processo que a gente precisa aprender, não é algo que a gente olha e repete, né? Aqueles movimentos da dança lá do John Lennon da Silva, né? Que ele faz a morte do cisne em uma releitura de break dance, né? De street dance, né? Então, até para fazer aquilo, ele treinou para fazer aquilo, mesmo ele nunca tendo feito balé. Então, ele viu, tentou reproduzir até chegar àquela perfeição que foi a apresentação dele, né? Que eu considero aquela apresentação, até mesmo o jurado lá se emocionou bastante, perfeita, né? Então, a expressão que o corpo faz em seus textos é uma leitura, é um texto não verbal. E esse texto não verbal, por que é não verbal? Porque não usa palavras, né? Mas ele consegue transmitir uma história, né? Uma sensação. E nós conseguimos fazer isso. E é algo que a gente aprende a fazer. E aprende a fazer logo lá no ensino infantil. Então, o movimento na dimensão expressiva é como uma via de comunicação e expressão. E que a gente utiliza a linguagem corporal. Com isso, a gente consegue construir aprendizagens significativas a partir de experiências concretas e desafiadoras, né? Que é transmitir esse conhecimento por meio de movimentos que fazemos, de expressões corporais, de possibilidades do nosso corpo, né? E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma bagagem no campo da expressão, a gente precisa aprender como se expressar. E isso envolve formação do vocabulário corporal. Assim como nós falamos diversas palavras, e às vezes palavras difíceis, né, e sabemos o significado delas, a mesma coisa acontece com o corpo. A gente precisa aprender o significado dessas expressões, né? Então, uma linguagem corporal, ele está sempre com movimento e em pensamento, porque segundo a Paulina e o Santo Mauro, existe um vocabulário motor, que é uma fala do corpo, e é possível fazer a turma avançar apresentando novas experiências e propostas de ação. Assim, uma ampla gama de atividades deve ser proposta, né, para os alunos ampliarem seus repertórios de vivência, né? E como é que eu faço isso? Justamente fazendo que o aluno ele consiga se expressar sem falar. Então, uma das brincadeiras, um dos jogos que é bem interessante, não brincadeira, jogos que é bem interessante, na qual a gente consegue utilizar muito essa expressão corporal, é a mímica, né? Não sei se vocês já brincaram de imagem e ação, que a gente precisa ver um nome, precisa fazer um gesto e tudo mais para o outro colega responder. Então, a mímica consegue trabalhar bastante essa questão da linguagem corporal. Quem gostar de brincar de mímica, com certeza consegue se expressar muito bem através do corpo, né? E isso envolve o aquecimento do corpo, né, como qualquer outro exercício físico, precisa do aquecimento, até para como prevenção de lesões, né? O desenvolvimento dessa linguagem, né, que a gente vai aprendendo novas expressões. Após isso, aprofundando essas expressões para agregar novos conceitos, né? Outras formas de aplicação dessa linguagem. E, por fim, o relaxamento, no qual a gente precisa ir gradativamente diminuindo os nossos movimentos, né? Então, a dimensão expressiva, né, do corpo, ela utiliza a linguagem, ela pode utilizar também a linguagem oral como apoio, a linguagem escrita, né, não que a gente vai estar escrevendo a linguagem, né, escrevendo enquanto vai fazendo, mas a gente pode utilizar, por exemplo, no plano de fundo, né, a gente consegue utilizar como plano de fundo a própria linguagem, através de expressões e tudo mais, que a gente pode usar, por exemplo, o videomapping, essas coisas, né, e a linguagem artística, né. Então, são habilidades que são desenvolvidas em conjunto com a expressão do corpo, né? Que aí a gente vai formar o que chamamos de linguagem corporal.
Então, essas situações de aprendizagem, elas precisam ser significativas, que tragam sempre novos desafios para que a criança consiga não só compreender essas expressões, mas também agregar novos conceitos, né? E é uma construção de conhecimentos para o repertório motor, ou seja, através do movimento. Então, até mesmo quando eu utilizo, eu me expresso, eu uso bastante os braços e tudo mais, eu preciso entender qual é o tipo de movimento que eu preciso enfatizar naquilo que eu estou me apoiando na linguagem oral. Então, isso repõe, isso entende que é um processo de construção de conhecimento, de desconstrução, reconstrução e também de ressignificação desses conhecimentos. E trazem com isso, para que isso aconteça, a gente tem que aliar a práticas reflexivas, né? Esse movimento eu faço por conta disso, né? Por que eu preciso fazer outro movimento, né? Então, a gente precisa trazer isso para ser trabalhado dentro de sala de aula, né? A Larissa colocou aqui que ela fez uma tatu na costela, né? E que não podia nem respirar, eu imagino. Eu queria fazer uma tatuagem na coisa da cirurgia. A coisa que eu fico pensando, gente, vai doer tanto que eu não vou nem me mexer. Dúvidas, questões sobre a dimensão expressiva do corpo? Então, ótimo. É bem isso mesmo. Vai doer tanto. Eu detesto sentir dor. Então, falei tanto que eu não senti um tipo de dor quando eu fiz o transplante, que, que hoje, quando eu sinto qualquer tipo de dor, já é tenso. Então, imagino que é fazer uma tatuagem, né? Pela agulha, né? Mas vamos lá, dimensão estética do movimento, né? A gente já começou vendo a dimensão estética, né? Porque quando a gente vai pensar em corpo e movimento, a primeira coisa que a gente imagina, óbvio, além da educação física, é a dança, né? E é algo que não é tão valorizado assim dentro da sala de aula, dentro da escola, né? Mesmo na disciplina de artes. A disciplina de artes acaba não se sentindo muito capaz de trabalhar com a dança porque envolve muito movimento, então fica fica relegada à educação física. A educação física acho que é muito artístico para ser trabalhado, né? E a dança, com intenção estética, ela traz um movimento também prazeroso, né? Então, a dimensão estética do movimento, ela precisa do que chamamos de apreciação, mesmo para quem se sinta desengonçado, tipo eu, né? Eu danço de qualquer jeito, eu sou horrível. Mas mesmo assim, a gente tem que apreciar, tem que buscar a beleza daquele movimento, né? Buscar a expressão que está sendo querendo ser dito naquele corpo, né? O repertório para dança geralmente ele é muito completo, né? Ele é muito além daquela expressiva, né? Ele é um repertório multicultural e diversificado. Basta ver aquele vídeo que eu passei na aula passada, né? Do John Lennon da Silva. Então, ali mostra o quão importante esse repertório de expressões, né? E como eu preciso fazer para poder passar uma ideia completa daquilo que eu quero falar através do corpo, né? Então, esse repertório multicultural e diversificado deve ser o foco do trabalho com a dança na escola, né? Porque ela traz, sim, muito uma prática, tudo ótimo com prática hoje, prática, reflexiva, né? Porque eu preciso entender como eu faço aquilo. Vamos lembrar lá do João Lennon da Silva. Como é a representação dele do cisne se debatendo até a morte, especialmente no final, né? Como que é feito, né? É bem curioso, né? Então, algumas pessoas que vocês podem pesquisar para poder complementar e que utiliza bastante a questão da dança como expressão artística é o Grupo Corpo. Vocês podem ver alguns vídeos dele no YouTube. O Ivaldo Bertazzo, inclusive, tem vários livros sobre ele. Ele tem 2 espetáculos no Sesc que são bem interessantes. O primeiro, ele é o Samuad, né? Que é a rua a Rua do Encontro, né, o Samuad, Samwad, né?
a Rua do Encontro, né? É só colocar Evaldo Bertazzo, a Rua do Encontro, né? Que vocês vão entender, vão lá achar. E o outro é o Milágrimas, né? Tudo junto. Milágrimas, né? Tudo junto. E o grupo Nats Nuts, né? E a dança, ele tem que ser algo que tem que trazer gosto pessoal e para, inclusive, apreciação. Porque se a pessoa não tem apreço, não consegue sentir, não consegue entender essas expressões, ele não vai gostar do que vai ver. Então, vai ter aquilo que eu escuto muito. Não gosto daquilo que eu não conheço, né? Ou seja, não gosto de inglês, não gosto de dança, né? E a dança, ela não é restrita apenas aos profissionais de dança, né? Pelo contrário, as crianças, elas podem sim ser beneficiadas em muito na dança, né? E a escola, o foco é sempre buscar um repertório multicultural e diversificado para ampliar o repertório do professor e principalmente do aluno, né? E esse repertório só é ampliado através de expressões, utilizando a criatividade, né? Por exemplo, olha só, a costureira em Libras, como é que eu falo? Eu faço assim, né? Faço assim. Por que é assim esse movimento? Porque quando a costureira está passando o pano na máquina, ela faz esse movimento, né? A máquina de costura, né? Então, imagina o que é fazer isso representando outras coisas do nosso dia a dia, né? Então, isso pode ser representado através de dança, né? Que chamamos de dimensão estética do movimento, que é a apreciação e o conhecimento. A gente consegue ler o que está sendo falado através do corpo, né? Onde o objetivo principal é a formação cultural e, obviamente, ampliar o repertório. A gente vai ter muito relacionado à dimensão estética e à dança, a figura da coreografia, né? A coreografia é a escrita do movimento, é o nosso bom e velho ditado, né? É a coreografia, né? E a coreografia, ela externiza a uma composição produzida por um grupo ou um coreógrafo, né? Ele vai dizer aquilo que ele precisa, quando ele criou aqueles movimentos, ele vai expressar alguma coisa, né? É uma produção textual que dá forma à linguagem corporal da dança, e ela é feita através de sequências de movimentos e ritmos, né? E com certeza você já deve ter visto, curtido, até mesmo compartilhado um vídeo de dança, sem ser aquele que eu passei. Com certeza você já viu, né, algo que chamou a atenção, né? E a gente pode ver isso através do sucesso de quadros como Dança dos Famosos, ou até mesmo Dance Brasil, né, da TV Record. E isso mostra por que é belo, bom de ver aquilo, né? Porque aquilo ali passa uma expressão, ele passa uma comunicação, né? Tem uma coisa que eu aprendi no filme chamado True Lies, né? Que é um filme de ação, inclusive, que é com Arnold Schwarzenegger e com a Jamie Lee Curtis, que ele fala uma coisa que é bem interessante, que o tango, o homem é a moldura da mulher, que é uma moldura que exibe a sua pintura, que é a mulher. Por isso que a mulher faz muitos movimentos mais exagerados, mais elaborados, não exagerados, elaborados, mais abertos, vamos assim dizer, né? Então, isso para você entender como que é a questão da expressão, como funciona na questão do tango, né? Então, o homem, né, o parceiro masculino, ele vai ser uma moldura de uma pintura, né? E ele vai exibir essa pintura que é a mulher que está dançando junto com ele, a sua parceira feminina, né? Então, isso a gente põe, isso que eu falei do tango, a gente pode falar como isso pode ser expressado através da estética, né? Por exemplo, o tango é o que chamamos de belezas clássicas, né? Aquilo que é socialmente aceitável como, de fato, dança cultural. E em contraponto à questão da contemporânea. Vamos pegar de novo o vídeo que eu passei na aula passada. Ela mostra bastante isso que a gente fala do que é cultura, né? Do que de fato a gente pode considerar o que é cultura, né? A Morte do Cisne, ela é um balé. O balé é uma beleza clássica. Ele passou aquilo para a comunicação mais atual, através do breakdance, do street dance, né? Que é uma beleza contemporânea. Em ambos os casos, as duas formas sempre buscam a emoção de quem está vendo aquele espetáculo, né? Então, é a emoção.
Porque se ele emociona de uma forma e emociona de outra, ele atingiu o objetivo, que é passar a dor do cisne morrendo, no exemplo daquele vídeo que eu passei. Então, por que isso acontece? Né? Qual efeito gera reações naquele que assiste? Né? O que diferencia esse movimento dos demais? Né? É o que chamamos de intencionalidade. Da mesma forma que tudo que a gente vai brincar com as crianças, fazer com que elas interpretem através de brincadeiras e tudo mais, é o que chamamos de intencionalidade. No caso, a intencionalidade da dança é a intencionalidade artística, a dimensão estética daquilo. Lembra do tanto que eu falei agora há pouco, que a ideia é o homem ser uma moldura de um quadro, que a mulher é esse quadro, e que ele está exibindo. Então, é a intencionalidade daquilo que a gente está fazendo, né? Então, no campo da produção da dança como arte, o que está em jogo não é a necessidade expressiva daquele que dança, mas o resultado estético que esses movimentos produzem. Então, você não precisa mostrar que dança bastante. O importante é que você consiga expressar algo quando você dança, porque aí tem o que chamamos de espetáculos, né? Dúvidas em relação à dimensão estética? Perguntas? Não? Não? Então tá bom. As práticas corporais e a escola, né? As dimensões do movimento, né? Como já vimos, as dimensões que são realizadas na escola são a prazerosa, a expressiva e a estética, né? As práticas corporais, ele é um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, né? Ele traz uma construção de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito dos seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, e o desenvolvimento da autonomia para a utilização da cultura corporal de movimento, favorecendo a sua participação na sociedade. Então, isso quer dizer que eu gostei muito da palavra contraditório, porque a ideia não é que ele seja sempre num único formato. Ele pode quebrar regras. A dança, o movimento, a postura corporal, ela serve justamente para quebrar regras, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele livro O Corpo Fala. É muito interessante. Inclusive para quem vai trabalhar na educação infantil, porque vai conseguir, inclusive, compreender os sentimentos dos seus alunos, né? E é muito bom, não só para quem do ensino infantil, porque o ensino infantil a gente trabalha muito a questão do corpo, né? Então, por isso que traz altas contribuições para quem está na educação infantil, mas traz para todos os campos da nossa vida. Então, ele não é simplesmente algo como eu penso igual a todo mundo. Eu posso discordar por meio da expressão corporal, né? Tem uma coisa que eu acho engraçado que alguns amigos falam para mim, que quando eu não gosto de algo, por mais que eu fale que gosto, fica bem explícito no meu corpo que eu não estou gostando, né? No meu rosto, na forma de me expressar, utilizando o corpo, né? Então isso é bem curioso, né? O quão contraditório é o meu corpo. Eu falo uma coisa, né, na expressão, na linguagem verbal, e na linguagem não verbal eu falo outra. Então, essa a ideia do contraditório, né? Então, os três elementos fundamentais comuns às práticas corporais é o movimento corporal como elemento essencial, né? A organização interna, né? E o produto cultural, né? Lazer, entretenimento, cuidado com o corpo, saúde, né? A gente pode ver que a gente utiliza bastante a questão do corpo, né? Especialmente com falante surdo, né, de Libras, porque a gente tem, por exemplo, algumas expressões que são, como fiz agora, que são feitas com a mão, mas eu não só faço isso, né? Eu preciso utilizar o corpo para poder falar, eu preciso usar o rosto para poder falar. Então, isso traz os elementos fundamentais para as práticas corporais, as práticas de como eu preciso utilizar para me expressar, né? Então, isso vai trazer muita agregação do que chamamos de repertório
de expressões, né? Então, as práticas corporais, elas são a dimensão são as dimensão do conhecimento e de experiências, e ela traz conhecimentos particulares e insubstituíveis, né? É uma multiplicidade de sentidos e significados a manifestações culturais de movimento. Então, tudo que a gente aprende, a gente acaba internalizando, criando como se fosse uma gramática interna nossa, né? E isso não tem como substituir, você sempre aprimora, né? E vai aprimorando, aprimorando, aprimorando e aprimorando, né? E onde eu consigo utilizar essas práticas, né, corporais? Óbvio, através dos esportes, por exemplo, a ginástica artística, quem vê, gosta, acha gracioso a forma como elas dançam lá no equipamento do solo, né? E tudo mais, né? Por quê, né? Porque elas precisam ter uma dimensão do que aquilo que ela vai utilizar, o que ela quer expressar naquele momento, né? A própria dança, porque a dança ela conta uma história. A ginástica também precisa ter a ideia das práticas corporais. Como é que o professor sabe que você está fazendo errado? É porque ele está vendo os movimentos, a expressão que você está fazendo com os seus movimentos, né, com o rosto que você está aparecendo. As próprias lutas também trazem um pouco dessas práticas corporais, traz práticas corporais, e além de, óbvio, jogos e brincadeiras e modalidades de aventura. Vocês querem falar alguma coisa? Dúvidas, perguntas? Oi, gente. Ah, tá. Pensei que estava sozinho. Então, ótimo, gente. Não tem nenhuma pergunta, nem minha. Nada que queiram falar, contribuir. Então, essa é a segunda aula de corpo e movimento, né? Na semana que vem nós teremos a terceira aula. A terceira aula será gravada porque nós teremos a explicação de como montar o nosso estágio. Estágio. Eu gostaria, se possível, né, se bem possível, bem possível, se vocês pudessem vir. Seria mais prático para postar para vocês, tá? Então, na próxima quarta-feira, vai ser de modo prático. Se for o caso, porque eu vejo que algumas pessoas trabalham, chegam mais tarde, a gente não precisa marcar 7 horas, pode marcar às 8 horas para vocês estarem aqui para a gente fazer essa explicação. A explicação ela é muito simples, mas é muito simples, né? Leide, eu não abri, né? Não abri. Eu não abri. Eu tenho que abrir o link lá para você mandar. Mas o ideal seria que vocês viessem. Eu prefiro que para vocês venham para poder mostrar para vocês com mais exatidão, com mais calma. Assim vocês conseguem, inclusive, perguntar mais sobre tudo aquilo que vocês quiserem saber sobre como é que se diz? Esqueci o nome. Sobre a formatação do estágio de vocês voltado lá para no modelo de arquivo, tá bom? Mas se vocês vierem, é muito bom, tá? Então, eu posso marcar, inclusive, para as 8 horas. Eu vou estar aqui a partir das 7, mas eu posso marcar para as 8 horas para quem trabalha, para quem tiver que chegar mais tarde, porque aí a gente mostra tudo de uma única vez, vocês tiram todas as dúvidas para formatar o arquivo e tudo mais, tá bom? Independente disso, às 7 horas da noite, eu irei colocar para vocês o vídeo da aula 3, né, de corpo e movimento, tá? Independente disso, vai estar lá. Mais às 8 horas, mesmo que quem não vier, não posso vir, vou perder, não. Eu vou gravar a aula para mostrar para vocês. A diferença é que, se vocês vierem para cá, é mais fácil. É mais fácil para vocês aprenderem, tudo mais, perguntar, tirar dúvida, ver como é que eu vou fazer e tudo mais. Tá bom? Sem problema, Simone, sem problema. Depois eu coloco esse vídeo lá no YouTube. Tá bom?
Eu vou deixar na descrição do vídeo aquelas três, o Ivaldo Bertazzo, o Nath Nudes e a Companhia Corpo, para vocês procurarem ver os vídeos deles. É bem interessante, para vocês verem como é que é a dimensão estética, né? De outra forma. É no final do mês, acho que é dia 27. 13, 20, acho que é 27. A prova é dia 27. Não, vai ter na próxima semana, que é para poder formatar o arquivo de vocês. É a aula G, Larissa. Por isso que eu pedi para que vocês viessem, né? Porque vai ficar mais fácil para mostrar para vocês como formatar. O corpo fala. Eu acho que eu tenho ele digital, time. Se eu encontrar ele, em PDF, eu mando no grupo para vocês. Mas é o corpo fala. Eu nem lembro o nome do autor, deixa eu ver aqui. Eu já li esse livro, é muito bom. É Pierre Will o nome do autor, né? A linguagem Muito silenciosa bom. da comunicação não verbal. Deixa eu mostrar aqui a imagem do livro para vocês verem. Vou pegar um aqui que é melhor. Vamos ver se aparece aqui. Ups, não. Não abre. Queria que abrisse a imagem. Ah, tá aqui, ó. Mas é pequenininho. É esse aqui, ó. O corpo fala. É Pierre Will e Roland Tampacol. Ah, tá aqui. Tampacol. Então, esse livro é muito bom. Até um livro que é bom. Para quem trabalha com alunos, é muito bom esse livro. Ele é muito bom. Eu recomendo. Atividade E já foi postada, Larissa. Já foi postada. Eu coloco de novo lá no grupo de vocês. Isso, Leite. Até por isso que eu tinha dado 2 semanas para vocês montarem os 2 planos de aula. São 2 planos de aula. Precisa inserir. Tá bom? Então, quem puder vir, a partir das 8 horas, eu já vou estar aqui a partir das 7, mas 8 horas a gente começa a falar sobre o estágio, tá bom? Sobre a formatação do trabalho. Que a formatação do trabalho nada mais é que inserir aquilo que você já produziu nas atividades A, B, C, D, E e F, as 6 atividades, dentro desse arquivo, que é a atividade G, que é a última atividade. Que aí fica pronto para vocês mandarem um estágio para poder submeter à avaliação. Tá ok? Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, bom Dia das Crianças e até semana que vem. Quem vier, vou agradecer. Quem não vier, tem problema, 8 horas da noite começa a live, passo lá o vídeo para vocês. 7 horas da noite vai ficar disponível o vídeo da aula 3 de Corpo em Movimento. Tá bom? Tchau para vocês, gente. Boa semana. Boa noite, Lucas. Muito obrigada. Até quarta. Boa noite, Adriana.